Você já parou para perceber que quase todo mundo começa, mas quase ninguém termina? Que a maioria das pessoas está sempre empolgada no primeiro dia, mas rara é aquela que segue firme quando o brilho da novidade desaparece? Já se perguntou por que tanta gente sonha grande, fala bonito, planeja mundos e fundos, mas não chega lá? E o mais curioso, por que um grupo minúsculo, silencioso, disciplinado, quase invisível, cruza a linha de chegada enquanto o resto fica pelo caminho? Se essa pergunta já queimou na sua mente, fique aqui comigo. Preste atenção, respire fundo e abra espaço para essa verdade. Existe um padrão que separa os que avançam dos que ficam estagnados. Existe um código mental que explica por que a maioria desiste, por que poucos vencem e por que talvez você esteja mais perto do que imagina, mas ainda não percebeu. E antes de seguir, deixa eu te perguntar algo que muda tudo. Você realmente quer vencer ou apenas gosta da ideia de vencer? Essa pergunta mexe, eu sei. E se mexeu com você, já aproveita e deixa o seu like agora, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que, assim como você, estão despertando. E quando sentir que essa mensagem faz sentido, comenta aí embaixo. Eu escolho manter o foco. Agora vamos seguir, porque o que vem a seguir é o que a maioria nunca escuta, e talvez por isso nunca chegue lá. A verdade é simples, mas dura. O mundo está cheio de desejos, mas vazio de decisões. As pessoas desejam prosperidade, desejam disciplina, desejam mudança, mas continuam fazendo as mesmas escolhas que as prendem no mesmo lugar. A maioria nunca chega lá porque confunde motivação com compromisso, emoção com ação, vontade com foco. Mas os vencedores são raros, porque aprenderam uma lei silenciosa que ninguém ensina. O foco verdadeiro não nasce quando tudo está fácil. Ele aparece quando tudo dentro de você grita para desistir. E mesmo assim, você continua. Você já percebeu como a vida te testa exatamente quando você decide mudar? Basta você prometer algo para si mesmo que o mundo parece conspirar para te distrair, te atrasar, te irritar, te questionar. Acontece com todos, mas existe algo que diferencia os fortes dos frágeis. É que os fortes entendem que isso não é azar, é treinamento. A vida testa o foco, porque o foco é a ferramenta que define quem está pronto e quem só fala da boca para fora. E é justamente por isso que a maioria nunca chega lá. Porque para eles, dificuldade é motivo para parar. Para os vencedores, dificuldade é sinal de que estão finalmente indo na direção certa. E deixa eu te perguntar outra coisa agora. E responda com honestidade silenciosa dentro de você. Quantas vezes você parou exatamente no momento em que as coisas ficaram desconfortáveis? Quantas ideias brilhantes você abandonou quando a empolgação passou? Quantas promessas você fez para si e quebrou no vazio dos dias comuns? Não se culpe. Todo mundo já fez isso. Mas aqui está o ponto que muda seu destino. Os vencedores não removedores de obstáculos, eles são removedores de desculpas. Eles entendem que foco não é sobre ter energia todo dia. É sobre fazer mesmo sem energia. Foco não é sobre acreditar o tempo todo, é sobre avançar mesmo quando a crença oscila. Foco é a capacidade de se manter firme quando o mundo tenta te dobrar. E essa habilidade, essa qualidade rara, é justamente o que faz os poucos chegarem onde a maioria só sonha. O que a maioria não entende é que o foco não é instantâneo. Ele não nasce de uma resolução de ano novo, não surge de uma motivação passageira. Ele é construído no atrito, nas horas silenciosas, nas manhãs sem aplauso, nos dias em que nada parece avançar. O foco é forjado quando você diz não às distrações que te chamam e sim ao objetivo que não te dá garantias imediatas. A mente comum só faz quando vê resultado. A mente vencedora faz até o resultado aparecer. Quer saber por que a maioria não chega lá? Porque elas querem a recompensa sem pagar o preço invisível.
Elas querem transformação sem renunciar ao conforto. Querem vitória sem silêncio. Querem mudança sem disciplina. Mas os vencedores sabem que existe um momento crucial, um ponto que poucos percebem, em que tudo parece lento, pesado, sem sinais de progresso. E é exatamente aí que o milagre acontece para quem não para. É o momento em que a maioria desiste e o vencedor continua. Essa diferença de minutos, de dias, de um ato pequeno repetido, separa a história comum da história extraordinária. E eu vou te contar algo agora que talvez ninguém tenha coragem de dizer. Você só descobre se é parte da maioria ou dos vencedores numa hora específica. Na hora da verdade, aquilo que você faz quando não há emoção, não há aplauso, não há ninguém olhando. Porque o foco não aparece na euforia, ele aparece no cansaço. Não aparece no dia leve, ele aparece no peso. Não aparece quando tudo funciona, ele aparece quando tudo falha. É nesses momentos que você decide quem você realmente é. E é justamente por isso que estou te pedindo, fica comigo até o final. Porque o que vem agora é o que define se você vai continuar na média ou vai romper o ciclo que te segurou até hoje. Observe isso. A maioria quer mudanças rápidas, porque não tolera o desconforto da espera. A maioria quer resultado imediato, porque a mente delas foi treinada para desistir assim que a dopamina acaba. Mas os vencedores fazem o contrário. Eles treinam a mente para agir sem dopamina, sem emoção, sem adrenalina. Eles sabem que a constância é mais poderosa do que a intensidade. Eles sabem que repetição constrói mais do que explosão. Eles sabem que 15 minutos diários, todos os dias, moldam mais futuro do que 2 horas esporádicas, uma vez por semana. Eles sabem que sempre há alguém desistindo, e é ali que eles avançam. E quer saber o mais curioso? Os vencedores nem sempre são os mais talentosos, nem os mais inteligentes, nem os mais preparados. Eles são simplesmente os que continuam quando os outros param. São aqueles que ignoram comparações, ignoram críticas, ignoram expectativas externas e se concentram no único adversário que realmente importa: eles mesmos. Porque foco não é competir com o mundo, é competir com a sua versão distraída. É vencer o você que procrastina, o você que duvida, o você que pensa pequeno, o você que sempre arruma uma justificativa para não fazer. Vencer a si mesmo, isso sim é alta performance. Isso sim é o que faz você chegar onde a maioria não chega. E eu vou te fazer outra pergunta agora. E preste atenção. Você já se perguntou por que você tem tanto potencial, mas vive sentindo que está sempre no quase? Já sentiu que sua vida tem tudo para andar, mas falta algo que você não sabe explicar? A resposta não é falta de talento, não é azar, não é espiritual, é foco. Ou melhor, é a falta dele. Não é o mundo te impedindo, é você se dispersando entre 1000 coisas que não importam. A maioria não chega lá porque vive presa em microdistrações, microfugas, microsabotagens. Os vencedores chegam lá porque escolhem uma coisa e protegem essa coisa como se fosse a própria vida. E agora vem a mensagem mais importante deste vídeo. Você está a um passo, sempre esteve. E talvez esse seja o detalhe que a maioria nunca percebe. Você está muito mais perto do que imagina, mas jamais vai enxergar isso se desistir antes da hora. A linha de chegada nunca avisa que está próxima. Ela não brilha, não acena, não manda sinal. Ela simplesmente aparece para quem continua e desaparece para quem para. É por isso que tanta gente desiste a centímetros da virada. É por isso que tantos morrem no quase. É por isso que tão poucos chegam lá. Mas você não precisa ser a maioria. Você não precisa repetir a história da massa. Você não precisa se encaixar no padrão do desistir quando cansar. Você pode hoje escolher o caminho dos fortes. E esse caminho começa com uma decisão.
Manter o foco mesmo sem vontade. Continuar mesmo sem progresso visível. Persistir mesmo sem garantia. E se essa mensagem desperta algo dentro de você, se ela faz sentido no seu momento de vida, já deixa o seu like agora. Isso ajuda demais o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam dele. E comenta aí embaixo: eu escolho continuar. Isso reforça sua decisão, firma sua identidade e alimenta o movimento de pessoas que, como você, estão rompendo com a média. E antes de fechar, quero te lembrar do princípio que muda tudo. Ninguém fracassa porque é fraco. Fracassa porque desvia. Ninguém perde porque não sabe. Perde porque não foca. Ninguém estaciona porque não tem talento. Estaciona porque se dispersa. E é por isso que os vencedores parecem tão raros. Porque são aqueles que escolheram com a alma, com o coração, com a disciplina, com a persistência, manter o foco quando todos ao redor estavam desistindo. E quando você fizer isso, quando você provar para si mesmo que consegue atravessar o desconforto, que consegue dizer não ao que te rouba energia, que consegue continuar apesar do vazio, você finalmente vai descobrir o que existe do outro lado. E aí você vai entender por que tão poucos chegam lá. E agora, respira fundo. Olhe para a sua própria história, veja onde você já caiu, onde recomeçou, onde insistiu, onde doeu, e veja que você ainda está aqui. Só isso já prova que há força em você que a maioria sequer imagina. Você não é a maioria, você nunca foi. E este vídeo, este exato momento, é o lembrete de que o mundo está cheio de distrações, cheio de barulho, cheio de gente desistindo. Mas você não precisa fazer parte disso. Você foi feito para ir mais longe. E vai. Continue. Mantenha o foco. Proteja seu propósito. Ignore o ruído. E siga, porque a maioria nunca chega lá. Mas você não nasceu para ser parte da maioria. Se essa mensagem tocou você, se te deu clareza, força ou direção, curta o vídeo agora, se inscreva no canal Foque na Mensagem e comenta: eu escolho manter o foco. Isso não é só um comentário, é um compromisso público com a sua nova versão. E lembre-se, o foco que você pratica no escuro é o brilho que o mundo verá quando chegar a sua hora. Nos vemos no próximo vídeo.